Sempre, sim, eu percebo. É sempre... Tipo, eu percebo, mas não sei se já querias gravar ou não. Não, mas... Assumo que quando entras na porta já estamos a ser gravados. Assumo mesmo que vivemos... Aqui há um problema. No Big Brother, é um bocado de eco. Epá, depois... Mas esta porta não precisa estar aberta, fechada, não, eu acho. Esta porta fechada não faz nada, acho eu. Não dá nada. E ajuda se estiver aberta, acho eu. Sim. Acho e ali a porta da cozinha está aberta? Não sei. Pronto. Mas então, o que eu te estava a dizer em relação a isto é, a partir de um determinado momento no podcast, logo ao fim dos primeiros episódios, a Joana foi-me dizendo que estava insatisfeita com certas coisas. Para já, quando nós falámos, eu creio que ela tinha a ideia de uma coisa um pouco mais humorada, com espaço. Ela sentiria que haveria espaço para dizer piadas e não sei o quê, e parece-me que ela acha que pelo menos o humor dela não passou. Por outro lado, e aí não foi só ela que o disse, houve algumas pessoas que foram manifestando isso, que é muitas vezes a Joana não tinha o espaço que tinha eu ou os convidados, ou que eu falava mais do que ela e os convidados, e obviamente isso terá sido um motivo para ela de ela se sentir desgostosa com o rumo que aquilo estava a ter. Pronto, não interessa. O que interessa aqui não vale a pena também estar eu a fazer a interpretação de todos os motivos que ela possa ter para não gostar. Ela quis afastar-se do podcast e, pela minha parte, pelo contrário, o podcast tornou-se um momento importante de reflexão, de pensamento, e uma coisa que para mim, que eu acho que é diferente, que é, eu sinto que nós estávamos a chegar a um ponto em que a leitura já não permitia o espaço necessário. A leitura, por exemplo, nós escrevemos em jornais, tanto eu como ela, e uma coisa que eu comecei a sentir há um tempo é que as pessoas, na verdade, aquilo que absorvem de um texto, eu acho que elas perdem quase tudo. Acho que lhes fica uma espécie de outline, um contorno, um traço assim tremido do contorno do texto. Mas acho que o que as pessoas perderam foi a capacidade de se embrenhar no texto e perceber mesmo as dinâmicas, e sobretudo quando o texto tem ambiguidades e entra em contradição e joga com nuances e subtilezas e discute problemas, ou seja, a parte em que, por exemplo, como a própria dentição entra na carne, cada dente tem a sua função, não é? Os molares esmagam, depois os incisivos rasgam, e num texto existe também, num bom texto, sentem-se os 32 dentes da boca, não é? E eu acho que o que acaba por acontecer neste momento é que quando as pessoas estão a ler um texto num jornal, ou um texto no geral, o grau de uma espécie de literacia performativa baixou tanto, as pessoas, isto tem-se falado muito da perda da capacidade de estar-se numa base muito literal, perder-se a ironia, perder-se os efeitos todos os efeitos que não são dados à partida, tudo aquilo que é construído através de um grau qualquer de menos imediato, menos óbvio, menos de superfície, tudo aquilo que não esteja muito à superfície tende a escapar, porque eu acho que também as pessoas estão num estado em que estão tão absorvidas no esforço de ignorar uma série de... Como é que se diz? Nós estamos hiperestimulados no dia-a-dia. E eu acho que o que acabou por acontecer foi que as pessoas, sentindo-se tão invadidas, as pessoas têm à sua volta uma espécie de uma muralha, como se diz nos programas informáticos, uma firewall, não é? Para impedir que esses estímulos penetrem excessivamente nelas e elas, às tantas, não possam ter uma mínima direção no seu dia, uma orientação, um foco. E eu acho que, de facto, as pessoas, como a leitura exige mais concentração, foi das primeiras coisas a ir-se. E em que medida é que o podcast se tornou uma alternativa? É porque eu tenho ouvido e tenho lido com especial atenção ultimamente algumas reflexões sobre isso, da importância da voz humana. No fundo é aí que se constrói toda a base da nossa... Agora, durante o Covid, falou-se muito disso, não é? O isolamento e a forma como as pessoas deixaram de se ouvir umas às outras no dia-a-dia, que teve influências muito, muito sérias na saúde mental. Fala-se isso nos miúdos, por exemplo, que é muitos miúdos que, ou porque viam os professores a comunicar através da máscara, não sei o quê, os miúdos que estão na idade de apreender as formas faciais, e a forma como a tua boca desenha certos sons,
há muitos miúdos neste momento na terapia da fala porque estão com uma dicção toda atropelada. Porque a paralinguagem, né, é o nome que se dá às expressões, o tom, a forma como a boca, como o rosto articula o discurso. Exatamente. E eu acho que isso perdendo-se, porque no fundo tu aprendes visualmente também a falar, e eu acho que esse mimetismo que te mostra como é que de facto tu tens o poder de entoação para desenhar, porque nós com a boca no fundo andamos também ali a seguir um contorno, e se tu perdes a capacidade de perceber bem esse contorno, tu riscas fora das margens. E acho que acaba isso acontece, por exemplo, com o meu filho, que está na terapia da fala. Mas pronto, eu acho que isto é uma coisa que eu tenho sentido, que é muitas vezes assuntos que eu tenho tentado tocar de uma forma até mais limpa, mais tensa, mais exigente e densa nos textos, não passam. Certo. E, no entanto, na tentativa de comunicar de viva voz com a Joana, com os convidados, eu senti que houve um conjunto de pessoas que se calhar nem teriam interesse em ler os nossos textos, que aderiram e que até se interessaram e que mostraram um certo entusiasmo por essa sensação de participar numa conversa, de estar ali connosco. Eu acho que isto é importante, sobretudo quando nós estamos... O tempo está-se a tornar excessivamente uma espécie de imposição em que os slots horários de tudo estão a ser comprimidos porque tem que ser depressa, temos que passar a vez, e voltar a dar uma compreensão lenta, demorada, levar o seu tempo, estar completamente à vontade, como se supõe que se fazia nas sociedades primitivas, em que o que menos havia era uma necessidade de te apressares, e o que mais havia era uma vontade e uma disposição de estares entretido ou focado em conversas que poderiam durar. Imagina, quando as pessoas caminhavam longas distâncias, provavelmente falavam ao longo de dias, claro, com interrupções, mas podemos imaginar que houve conversas que duraram... Sim, dias ou semanas exatamente. Ou até anos, provavelmente. Portanto, algumas culturas, né? E que é a condição, se nós pensarmos, do início da literatura, que tem uma condição épica, não é? Sim, e oral, claro. Começa oral e épica, porque os primeiros relatos, não é? Não são curtos. Claro. Os primeiros relatos são até usados para as pessoas poderem adquirir essa relatividade do tempo, porque quando tu estás distraído com uma história, o tempo... A caminhada parece mais leve, não é? Sim, e depende daquilo que está a acontecer na história. A ação passa não a ser dominada pela realidade, mas por esse aspecto contrafactual, não é? Essa outra camada que se insere dentro da realidade e que passa a relativizar a própria realidade. Pronto, eu acho isto importante. E acho que nós, em algum sentido, temos que começar a perceber em que medida é que, se calhar, se queremos recuperar a literatura escrita, temos que voltar a recuperar a literatura oral. Ou seja, porque, se calhar, a falta de densidade das conversas depois também não prepara as pessoas para a leitura. É um desfazamento de tal modo, um fosso tão grande entre um espaço e o outro, entre uma dinâmica e a outra. É preciso criar pontes. Não é? Exato. Mas pronto, arrumamos de algum modo a questão da Joana não querer participar. Eu lamento imenso, porque acho sobretudo que o que a Joana trazia ao podcast, mesmo quando ela sentia que não trazia mais coisas, a Joana é uma pessoa que eu acho que tem um entusiasmo e uma curiosidade em relação a muitas coisas. E falar para ela, eu disse-lhe isso várias vezes, e isto pode ser uma coisa desagradável de ser uma pessoa, mas é de facto encorajador. Tu estás a falar para uma pessoa porque ela diz assim, mas eu quero falar, eu não me quero tornar aqui a tua audiência. Eu percebo perfeitamente, mas nós sabemos o quanto uma audiência modula a própria mensagem. No fundo, perante uma audiência, tu sabes isto, os comediantes dizem isso, que muitas vezes quando eles dizem que chegam e rebentam, e rebentam no mau sentido, é porque chegam perante uma audiência que está numa postura hostil em relação a eles, não receptiva, e no fundo eles sentem logo que ficam sem qualquer amparo e quase tu tens aquela espécie de vertigem que te queres atirar sobre o desastre, porque no fundo vais estar o tempo todo a tentar evitá-lo, portanto às vezes o mais fácil é simplesmente atirar-te. Mas eu acho que a Joana tinha, por um lado isso, um entusiasmo muito grande
que trazia para todas as nossas conversas. E depois, de facto, eu acho que lá está, ela tem uma compreensão emocional muito interessante, ou seja, acho que ela alcança questões muito complexas de forma intuitiva. Uma capacidade, acho que ela tem um elevador emotivo muito grande. Ela é capaz de descer muito baixo e de subir muito alto. Ela, para uma pessoa que até tem alguns problemas de depressão, é notável o quanto ela no fundo ainda sofre, ainda sente, ainda acompanha. Tu vês na cara dela, ela é um público imenso, ela é um mar de gente. E nesse sentido, e depois há de facto essa capacidade que é quando tu estás a falar, tu precisas de sentir que há uma matéria que se está a transformar com aquilo que tu estás a dizer. E quando estás a falar para uma pessoa que, mesmo que ela até por dentro esteja a criar um grande movimento, se fisicamente cá fora ela não consegue comocionar-se, envolver-se, tu também de algum modo perdes esse embalo, porque no fundo é isso. Tu no outro buscas, como acontece naquele efeito quando vão os ciclistas, que é eles usam o cone da aspiração um do outro, não é? E pronto, mas agora deixando isto, tenho pena porque acho que ela tem essa força e, além do mais, tinha intervenções que me parece que eram, e mesmo na forma como às vezes interrompia, eu acho que havia uma certa atenção também a manter as coisas lá em cima, mesmo que pronto, eu acho que de facto ela começou a sentir é que ela tinha que interromper para conquistar o seu espaço. O que eu não senti depois é que ela conseguisse manter esse espaço. E aí não só por nossa causa, não sei se nela não há também uma certa dúvida, não sei, pronto. Passando à frente, acho mesmo que há aqui um problema que é, eu nunca poderia falar por ela e sei claramente que ela ficou lixada e portanto não se revia e culpou-me no sentido de achar que a culpa, uma grande parte da responsabilidade de não criar espaço para ela é meu, e portanto isso é um problema que eu tentei resolver com ela e não fui capaz e portanto tenho que assumir, tenho que me penitenciar por isso e também pensar em que medida é que isso significa que eu estou demasiado envolvido, pronto, com o meu próprio pensamento. Pronto, não interessa. Mas para ir até ti, sim, eu depois, se for preciso, também dou aqui umas naifadas. Yeah. Mas para te apresentar, embora tu já tenhas passado pelo podcast, de onde é que tu és? Eu nasci em Lisboa, vivi na margem sul a maior parte da minha vida e estudei em Lisboa, como a maior parte das pessoas. Estudei cinema. E acho que é isso, não. Mas cresceste em que tipo de ambiente? Cresceste num subúrbio de vivendas, um subúrbio que é 10 km de Lisboa, aqueles subúrbios que nasceram nos anos 80 e que eram quintas e que eram descampados e que foram urbanizados nos anos 80. A minha família vivia no Porto. A minha irmã nasceu no Porto, inclusive, e depois, antes de eu nascer, vieram para a Margem Sul. Porquê é que eles vieram do Porto para a Margem Sul? Eles já eram de Lisboa, eles estavam no Porto há uns 8 anos. Um dos meus irmãos nasceu no Porto, mas a minha família, as raízes são de Lisboa. E, portanto, confesso que não sei dizer porque é que vieram para Lisboa nessa altura. Não sei como é que, não sei. Tu tinhas que idade quando isso... Portanto, eu não era nascido quando vieram para a Margem Sul. Okay. Portanto, eu nasci um ano depois da minha família passar a viver na Margem Sul. Então tu és um nativo do deserto. Eu sou um nativo do deserto, sim. E reveste nessa imagem que às tantas se falava assim da Margem Sul como o deserto, ou aliás, agora até é interessante porque, por exemplo, naquele filme Dune, o deserto é a promessa da vida. É das pessoas que sabem viver no deserto, que chegam àquela frugalidade e podem atingir uma forma de vida mais plena. No Dune, o deserto, aquilo é droga, não é? Aquilo é uma espécie de droga. É um pó que faz funcionar as naves, não é? E que tem poderes também de causar uma espécie de... Como é que se diz? Alucinações, talvez. E tal.
Sim, acho que na margem sul há bastantes drogas, mas o ponto não é... Não estava a falar desse tipo de palco. Essa afirmação é absurda, não é? Tu conheces a margem sul, quer dizer... Sim, mas não... Eu acho que ninguém da margem sul se revê nessa afirmação, mas também se revê, porque eu acho que os transportes são horríveis, a vida é muito mais lenta. Para uma pessoa que sempre estudou em Lisboa, vir para Lisboa era um sofrimento. Os autocarros são um sofrimento. Eu percebo o que é que quer dizer a afirmação. E emocionalmente, cá concordo com ela, apesar de racionalmente não. Né? Mas, por exemplo, tu tinhas algum tipo de... na maneira como olhavas para Lisboa, porque, por exemplo, existe essa comparação com os tipos de Jersey face a Nova Iorque, certo. que é, a ideia é sempre passar para o lado de lá, não é? Chegar a Manhattan. Sim, mas é um dormitório, pá. As pessoas, se me perguntam, as pessoas nascem em Lisboa, estudam em Lisboa, a maior parte trabalha em Lisboa, a sua identidade é lisboeta. Sim. Elas vão para a margem sul dormir. Eu acho que eu nunca fui a Jersey, nunca fui a Nova Iorque, já foste, mas não. Acredito que talvez, pela forma como é colocada a questão, parece que há uma identidade de Jersey. Eu não sei se há uma identidade da margem sul. Eu acho que a identidade do subúrbio, a identidade do subúrbio é uma identidade relativa, né? Certo? Sim. O subúrbio de alguma coisa. Uhum. Eu nunca me senti da margem sul. Aliás, é uma questão até um bocado ridícula, né? A pessoa vive a 15 km de Lisboa. Vais a um país como o Brasil, se viveres a 15 km do centro, estás no centro. Estás na cidade. Se calhar a Almada devia-se chamar Grande Lisboa, né? Devia ser Lisboa, se calhar ainda. Percebes, em termos geográficos. É tão perto. Eu nunca me senti da margem sul. Torna-se estupidamente distante. Aliás, é disso que se queixam as pessoas, e este problema destas... Casa da ponte, não é? Sim, exato. As pessoas acabam por ficar trancadas uma parte significativa do dia, que é, tu metes-te e chega a durar 2 horas para chegar a Lisboa. Sim. Esse choque e essa situação de estar sempre a planear a tua vida de acordo com os transportes e tal. O que eu acho é que Portugal está mal organizado, é verdade, em termos regionais. Quem vive perto de Setúbal não devia trabalhar em Lisboa, devia trabalhar em Setúbal, coisas assim. Né? Uma pessoa que demora 2 horas a chegar a Lisboa vive ao dobro da distância que eu vivia. Mas se calhar não achas que esse centralismo português não tem já de si a ver com o próprio Portugal ser uma espécie de subúrbio da Europa? Claro, ou seja, Portugal viver numa ansiedade de pertencer às zonas centrais. Continua. Desculpa, vou só aqui eu concordo, mas é engraçado. Eu acho que porque é que a margem sul é um deserto? É engraçado ver como, de facto, as pessoas de Lisboa acham isso. Portanto, eu sempre senti isso. Quando eu dizia que era da margem sul, de facto sentia que havia esse preconceito. Como se fosse um território desconhecido. Isso é engraçado. Pensar pessoas que vivem em Lisboa que nunca foram a certas zonas da margem sul. Nunca foram ao Barreiro, nunca foram ao Montijo, nunca foram ao Seixal. Vão à praia, claro, vão à costa à praia, mas se calhar pouco mais do que isso. Mas eu viro a coisa ao contrário, viro a questão ao contrário. Hoje em dia, eu sinto muito isso. As pessoas que vivem em Lisboa e que estão presas dentro de casa porque não têm dinheiro. Porque, estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. A margem sul tem algumas vantagens nesse aspecto, porque as pessoas vivem de forma mais desafogada porque também é mais barato. E eu sempre senti esse preconceito, que esse preconceito tinha de facto uma componente um pouco desajustada. As pessoas sobrevalorizam a sua vida no centro e desvalorizam uma vida suburbana. Quando eu sempre conheci imensa gente que vivia em condições miseráveis, mas no centro de Lisboa. Tinham essa vantagem da localização e tudo o resto era terrível. Inclusive, pessoas que conheço um amigo meu que vivia numa casa extremamente inclinada. Só para teres uma noção. Ali em São Bento. Sim. A casa era tão inclinada que ao dormir ficava cheio de dores de costas. De tão inclinado que era o quarto. Portanto, estás a ver, não é? Isso em si mesmo era uma premissa ficcional muito interessante, que é a pensar em que medida é que uma pessoa, por viver num plano inclinado, isso depois altera toda a maneira como ela encara a vida. Eu lembro-me uma vez ter tido uma conversa interessante com um escritor, Miguel Martins, em que ele me disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que, na verdade,
ele normalmente quando dizia estas coisas era porque as tinha lido no outro lado. Mas ele cozinhava-as em sua casa e dava-lhes, punha-lhes atirava para lá um chouriço caseiro que dava uma sensação que aquilo tinha sido cozinhado ali. E a questão é, ele dizia uma coisa muito interessante, que era que o que estava errado no mundo, ao contrário daquilo que se diz, não é que estava tudo errado. É que havia uma espécie de uns quantos graus de deslocamento ligeiro, mas que à medida que se avançava, tornava-se obviamente, é como por exemplo numa viagem no espaço, se tu calculares por um grau, um pequeno pintelho no espaço, vais ter outra galáxia diferente. Né? Claro. E no fundo é a forma como depois as coisas se encadeiam umas nas outras. E eu acho isso curioso porque nós temos tendência, sobretudo hoje em dia, para ver as coisas em relações binárias, manicaístas, em construções em que pomos as coisas por oposições que acabam por ser solúveis entre si. As assimetrias são muito básicas e tal. Quando a verdade é que quase nada se compreende assim, não é? São pequenas variações e é preciso construir um pensamento muito agudo, quase como a aranha na sua teia, que está sensível à mínima vibração para perceber, e na verdade, nesse caso, é uma questão de vida ou morte. Certo. E eu acho que é curioso desse ponto de vista pensar que as preferências que nós fazemos e a maneira como nós vivemos presos a esta ideia de uma certa centralidade de Lisboa, de facto transformou este país numa... Porque depois toda a sociedade é estruturada assim, não é? Nós vivemos... nós temos a sensação que em Portugal e em Lisboa particularmente, mas também no Porto e tal, há esta necessidade de uma espécie de ascensão social, como se todos quiséssemos o mesmo. Certo. Há assim quase uma espécie de uma distopia social que está difundida assim ao nível daquilo que as pessoas buscam sem terem consciência disso, uma espécie de programação difusa social em que as pessoas procuram uma promoção dentro de grupos e não sei o quê, que não é tendente a nada de mais concreto. E, na verdade, vamos afunilando o país e o país fica assim enfiado nestes buracos em que ninguém sabe muito bem porque é que estamos aqui tão apertados e com estas pessoas, e tu sentes que há falta de identidade até no país. Repara, tipo, hoje em dia talvez haja alguma identidade porque, de facto, as pessoas que não estão fora do centro fizeram uma escolha muito consciente de não estarem fora do centro. Mas aqui em Lisboa o que eu sinto é que o que há é uma falta de identidade, ou seja, nós convivemos todos os dias com pessoas em que estão em Lisboa e dá uma sensação que aquilo que é o nosso destino é também uma parede, é quase como se nós fôssemos contra qualquer coisa que não nos permite, porque Lisboa não vai a lado nenhum, repara, estar aqui em Lisboa, não há aqui grande projeto. Não. Lisboa não é uma cidade, agora tornou-se este como é que se diz, este centro turístico Sim, e tal. mas não é uma cidade voltada para o mundo, é uma cidade que abre as portas. Tens aí um garrafão e uns copos, se puderes trazer. Não tenho garrafa, vai ser um copo, ok? Pois eu vejo isso. Acho que o que estás a dizer é interessante, mas virava... É engraçada a coisa de onde é que tu és, né? Sou da margem sul, sou de Lisboa, tu és do Algarve, não és? Ou és de perto, ou vieste para Lisboa, né? E é engraçado isso. Tu perguntas-me como é que eu me apresento. Eu nunca me apresentaria por questões geográficas, acho eu. Acho que não pensaria em dizer isso, em falar disso. Apresentar-me-ia de outra maneira. Apresentar-me-ia dizendo que estudei cinema, que estudei, fiz teatro. E apresentar-me-ia dizendo que... Fizeste teatro onde? Acho que na Escola Superior de Comunicação Social, um grupo académico. Tu também fizeste, não é? Sim. Também na faculdade. Fiz no Cénic de Direito e depois fiz num grupo ligado à Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que era o Tubo de Ensaio. Já ouvi falar na altura, sim. Quantos anos é que estiveste ligado a esse grupo? 2 anos e meio, mais ou menos. Foi no primeiro ano de faculdade, cheguei à faculdade, a faculdade era horrível, não gostava daquilo, foi uma maneira de me entreter. E, porque eu sempre escrevi e sempre tive interesse em, de alguma maneira, ter uma voz, né? Uma voz qualquer autoral.
seja, eu não tinha a certeza de qual era o meio, mas sabia que queria isso. E como é que eu me apresento? Como é que eu me defino? Eu defino, quer dizer, ou como é que os meus amigos me definiriam? Se calhar é mais justo. Eu sou o gajo que desisti de fazer teatro, estudei cinema, desisti de fazer cinema e desisti por várias razões, pá, porque é um meio horrível, porque é um meio muito difícil, é muito dependente dos outros, estás constantemente à procura de apoios, de dinheiros, de uma série de coisas e aquilo em que eu mais me defino é nessas recusas, nas pequenas recusas que eu sempre fiz ao longo da minha vida. Posso dizer, por exemplo, que nunca tive um contrato de trabalho. Eu nunca trabalhei num sítio mais do que mês e meio, 2 meses, por exemplo. E tenho 37 anos. Não quer dizer que não tenha trabalhado em algumas coisas durante anos. E fiz livreiro durante anos, esporadicamente. Trabalhei na Almedina e etc. Só que era férias das pessoas, ia fazer uns fins de semana, ia fazer o fim de semana, ia fazer o feriado. Eu tive anos a fazer estas coisas. Porquê? Porque eu sempre tive uma grande... Eu sempre achei o mundo do trabalho um mundo grotesco, um mundo que destrói os indivíduos, destrói o pensamento. Essa era a mesma posição, por exemplo, daquilo que era o grupo do Café Gelo, toda aquela gente que circulava por ali, achava que o trabalho era de facto uma máquina para destituir os homens das suas pulsões vitais. Aliás, essa tese é uma tese que é, no fundo, hoje em dia a disciplina laboral tem menos a ver, a necessidade do trabalho nas nossas sociedades pode ter menos a ver com questões de produtividade, do que com o receio do que é que aconteceria se essas pessoas não estivessem ocupadas. Claro. Eu acho que esse é um dos grandes receios na nossa sociedade, sobretudo na elite, de o que é que aconteceria se houvesse um rendimento universal garantido, porque eu acho que de facto seria um germe social de uma grande instabilidade, porque as pessoas iam passar a considerar, aliás, como aconteceu durante a pandemia. A pandemia foi uma espécie de laboratório dessa instabilidade e, por exemplo, cá não aconteceu tanto, mas nos Estados Unidos, como tu sabes, houve uma série de pessoas que depois se recusaram a voltar para os trabalhos. Claro. Porque veem que aquilo não faz muito sentido até certo ponto, né? E é apenas uma forma de sobrevivência, né? E esses postos de trabalho até se tornaram muito mais aliciantes, ofereceram condições muito melhores e os que voltaram beneficiaram de alguma dignidade, finalmente, e de poder de negociação com os empregadores. O que eu acho muito, muito curioso, que é de facto o problema crucial das nossas sociedades e da forma como se organiza o trabalho é um problema de solidariedade. Se as pessoas tivessem uma lógica de estratégia, de sindicância, de compromisso, de agir como classes e não de uma forma desgarrada. Sim, mas o espaço público foi atomizado pela tecnologia. Exatamente. Mas, só para terminar o raciocínio, portanto, eu sempre me recusei de alguma maneira, eu sempre soube que não queria entrar na roda, né? Mas tenho um problema que a minha família não tem dinheiro, portanto, e nunca teve dinheiro. Mas tiveste problemas em que te lembras de vocês passarem mesmo mal, por exemplo, quando estavas a crescer? Depois do divórcio dos meus pais, houve momentos de grande fragilidade na família. Tinhas que idade quando os teus pais? Tinha 5 anos, 5 anos. A minha mãe tornou-se, de alguma maneira, portanto, divorciou-se, ficou sozinha com 4 filhos. Uma das grandes vantagens, aquilo que permitiu sobreviver, foi que os meus irmãos mais velhos são bastante mais velhos do que eu. O meu irmão mais velho tem mais 14 anos do que eu e o segundo tem mais 9 anos do que eu. Portanto, eu quando fui para a escola, quando era adolescente, já eles ou trabalhavam ou estavam na faculdade, já começavam a ter vidas mais independentes. Senão a minha mãe penso que não teria aguentado. Mas o que é que isto, em termos práticos, o que é que isto fez à minha vida? Isto fez com que eu sempre me habituei a viver com muito pouco. Portanto, eu sempre fugi de responsabilidades financeiras, sempre fugi de contratos, sempre fugi de tudo o que eu sentisse que era uma prisão financeira. E percebi muito cedo, muito cedo, que para ter tempo, para pensar, para ler, para escrever, ou para fazer seja o que for, que tinha que abdicar de certas coisas. Portanto, e esta foi uma sorte que eu tive quando era novo, adolescente, entrar na faculdade. E que foi o que me permitiu, eu cheguei ali a 2013, 2014, eu tive ainda um filme no Indie, uma curta-metragem que fiz na faculdade, estava naquela fase em que entras no mercado de trabalho, em que supostamente vais para uma produtora, vais fazer trabalho, vais concorrer às coisas, e foi precisamente a fase em que eu abdiquei de tudo isso, e disse, ok, já experimentei teatro, já experimentei cinema,
pá, o que eu quero é escrever. Porque só depende de mim, porque me dá total liberdade, porque há muito menos constrangimentos. E a escrita, tu sabes isso, é uma arte super barata. Só precisas de uma folha e de uma caneta, né? Claro que depois precisas de tempo, precisas de estar bem para pensar, precisas de ter uma vida minimamente capaz, digamos assim. Mas acho que isso é legítimo, é verdade para todas as artes, né? Portanto, eu senti que esse era o ponto de maior autoproteção, de maior, era o refúgio que eu tinha, era esse. Mas a escrita é conhecida, quer dizer, existem suficientes exemplos, aliás, talvez seja um dos fatores de diferença da escrita e da literatura, é a quantidade de pessoas com vidas completamente num estado, vidas devastadas, em colapso permanente. Basta pensar no Dostoiévski e no Camilo, não é? Figuras que, em alguns casos, escreviam para se sustentar e para sobreviver. E, quer dizer, não são os únicos exemplos. Há um romance como A Fome, do Claude Thompson, há os textos... Tipos que escreviam nas trincheiras, inclusive. Exatamente. Quer dizer, ninguém anda a fazer filmes nas trincheiras, percebes? É uma condição de uma espécie de... é do último reduto, parece. Exato. É do último reduto. Isto não me tiram, não é? Eu falava disso com o Rui Queiro, que é essa vantagem de ser uma espécie de agência do desespero, ou seja, em que aquelas figuras que já não se podiam voltar para mais nada, que já tinham batido todas as portas e não tinham sido acolhidos em lado nenhum, podiam ali fazer um esforço de reagrupar dentro de si próprias, ou seja, de constituir a sua legião interior e a partir daí gerar uma espécie de motim a partir dos fundos, em que se começa por um, mas esse um vai se multiplicando. Aliás, o efeito do modernismo é, de algum modo, essa ideia de uma pulsão múltipla, em que figuras como Whitman, Entre Nós uma Pessoa e não sei o quê, se vão construindo como exércitos de um homem só. Mas tu, desse ponto de vista, como é que tu chegas à escrita nesse sentido de quando tu percebes, ok, é por aqui que eu vou, é por uma coisa deste género, é por um sentimento de que as outras coisas para as quais te tinhas virado eram coisas em que tu te expulsavas? Sim, é como dizia o Cassavetes, né? Que é... Eu sou a máfia de mim mesmo, né? Eu parto dos meus próprios joelhos, né? Eu tenho acho que é essa frase, não sei se estou a citar bem, mas o que eu senti é que a escrita, não que eu adoro escrever, eu acho que ninguém gosta de escrever, né? É um sofrimento. É a coisa que eu não rejeito. Sim. Percebes? Não é aquilo que eu quero, é a coisa que eu não vou... É o que fica. É o que fica depois de dizeres não a tudo, estás a ver? É o que fica depois de dizeres não a uma série de outras coisas. E eu acho que essa ideia do último reduto, acho que é muito interessante, sobretudo hoje em dia, porque tu estavas há bocado a falar de porque é que o podcast é importante, porque é que é bom, porque é que é interessante nós discutirmos as coisas, porque é que é interessante estarmos em diálogo uns com os outros e porque é que falarmos, porque é que a oralidade é importante. E se tu pensares bem, a partir das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra, com a questão da propaganda, a linguagem começou a ser muito mais visual. Inclusive é super interessante se tu fores ver os cartazes de propaganda, por exemplo, da Primeira para a Segunda, tu vês que na Primeira ainda havia muito texto, as pessoas ainda liam. Na Segunda, ou quase, já não há texto, ou há muito pouco texto. E tu vês que com a internet e com as apps e com a comunicação no espaço público, com a publicidade, tudo é muito mais visual do que antigamente. E é preciso pensar uma coisa que é um excesso de estímulos visuais que mesmo assim orienta e permite construir uma propaganda, significa que existe todo um código do impensado que atua ao nível subconsciente e que dirige as pessoas. Claro. Portanto, essa espécie de perversão, essa versão que se instala sobre um registro que é a escrita, dirige-se necessariamente ao pensamento. Certo. Porque não é possível ler sem fazer corresponder conceitos com aspectos do mundo físico e do mundo abstrato, ou seja, essa aliança entre E uma tradição também, né? É preciso ter uma noção de tradição de várias disciplinas. Sim, mesmo que seja uma tradição puramente intuitiva, claro, e não estudada. Claro. Todos nós, quando lidamos com a linguagem, estamos obrigados a um esforço de relação muito vasto, porque a linguagem é um código imenso. Basta pensar que,
mesmo que tu no teu cotidiano, na linguagem, não utilizes assim tantas palavras como isso e tu possas resumir a fórmulas expressivas bastante limitadas, a verdade é que mesmo assim a linguagem é um código bastante complexo. Mesmo assim é complexo. Enquanto que as imagens, complexo e que obriga de facto a um esforço, essa é a questão. E ao consciente. Ou seja, a língua dirige-se ao consciente mais do que as imagens. As imagens, se calhar, até se dirigem primacialmente ao inconsciente. Exatamente. E isto coloca um problema grave à literatura, né? E nós sabemos que hoje em dia as pessoas, toda a gente diz que lê mais, mas eu acho que lê menos, tem que ler menos, ou tem que ler menos de coisas interessantes, porque nós sabemos como é que está o discurso no espaço público. Mas, pegando na ideia do último reduto, eu acho que precisamente nesta altura é que a literatura é fundamental. Porque, mesmo que esteja sob ataque, mesmo que as pessoas não leiam nada a não ser os posts ou um tipo de linguagem muito coloquial ou muito comum do dia-a-dia, mas a literatura vai ser o último reduto do pensamento. Mas tu tiveste uma intervenção naquele teu texto de ensaio a partir do livro do Jonathan Crary. Tu disseste uma coisa que eu achei muito interessante. Tu deste a entender, lá, não só tu, há alguns pensadores que pensam que têm esta noção, que é, como está construída hoje em dia a malha digital, publicar um poema no Facebook torna imediatamente esse poema elegível, derrota a possibilidade de porque isso é um bocadinho como dizia também o Neil Postman, que é, ele diz que a partir, por exemplo, de uma linguagem de sinais de fumo, tu só podes transmitir alertas, SOS, coisas como não dá para uma comunicação muito fina, muito complexa. Portanto, é interessante isso, que é, as pessoas continuam a tentar representar e resgatar a literatura, mas trazendo-a para o campo digital. Mas se calhar a literatura não resiste precisamente a essa importação, a essa tradução. Sim, não sei se é digital só ou se é o formato. Sim, o digital como um espaço de aceleração. Exatamente. Porque a digitalização não implica necessariamente isso, mas claramente eu vejo que um poema no Facebook, aquilo ou no Instagram, não é o Facebook ou o Instagram que estão de alguma maneira a relevar o poema. É o poema que está a servir para que a plataforma acelere. Isso é evidente, e quem não perceber isto não entende o espaço social digital. Um poema no Facebook, ou um canal de poemas no Facebook, aquilo que faz é que o Facebook aglutine mais realidade. Até que aglutinou toda a realidade. E, portanto, as pessoas vão ler poesia no Facebook. Não vão. As pessoas vão estar cada vez mais embrenhadas numa lógica facebookiana. E aliás, o Facebook não é o único culpado disto, né? É só um exemplo. E eu acho que não existe nenhum exemplo contrário. E é isso que eu acho que é claro. E conheces algum exemplo de um espaço digital que de facto dê relevância e provoque pensamento? A mim o que me perturba com o digital não é o digital como se nós imaginássemos o digital como um espaço e em que há zonas, quartos escuros, zonas recuadas, zonas íngremes. É sobretudo a programação do digital, ou seja, é que imagina que tu criavas um edifício fabuloso em termos das possibilidades que oferecia, com uma série de divisões que davam possibilidades de facto de uma recriação absoluta, em que a pessoa num quarto tinha uma coisa, no outro tinha o seu oposto, e andava ali numa espécie de museu de toda a experiência possível. Tornava-se quase um laboratório daquilo que é possível fazer com o sentimento humano e com a compreensão humana. Muito para lá da realidade. O grande problema é se nós pensarmos, mas imagina que aquilo que é o elemento condutor, ou seja, os corredores, os elevadores, as zonas conectoras deste espaço, imagina que elas te aceleram de tal modo a tua condição, o teu sangue, que tu mesmo quando entras nesses quartos estás sobrecarregado por uma energia em que tu entras na sala de cinema ou numa sala de espetáculos ou pegas num livro e tu estás de tal modo sobrecarregado dessa tensão que tu não tens tempo de te libertar dela. E o meu problema é esse, é que eu acho que independentemente do que se cria hoje em dia na internet,
O corredor é de tal modo alucinante. Nós estamos de tal modo alucinados, alienados, que a voltagem superou e lixou os nossos disjuntores, não sei como é que se diz, lixou os nossos conectores, lixou a nossa capacidade de depois zerarmos. Porque eles não estão a fazer isto para o cérebro humano, não é? Pois. O desejo é que o cérebro humano deixe de ser como é. Não é? Derreta nos circuitos, quase. Sim, é como se o cérebro, neste momento, fosse... Porque hoje em dia isto é uma espécie de hive mind, como é que se diz? Uma colmeia, não é? Uma colmeia, sim. Uma mente que funciona com ligações em colmeia, em que as abelhas ou os habitantes deste registro pudessem prescindir de um espaço de individuação, de uma diferença individual e, no fundo, aderissem a um conjunto de impulsos distribuídos em cadeia e esses impulsos carregam-nos de tal modo que nós não podemos contrariar essa codificação geral. E aí é que eu vejo a grande limitação do espaço virtual. É que está de tal modo condicionado que, um pouco como, por exemplo, quando um carro anda numa cidade, hoje em dia, com este trânsito, com estes sinais, tu podes dizer que, de certo modo, és mais tu que conduzes ou és mais tu que és conduzir. O espaço limita de tal modo a tua forma de condução que, na verdade, tu não podes... Tu quando vai... Por isso é que o trânsito é tão irritante para nós, porque venhamos nós como viermos, nós vamos acabar por ser engolidos por aquela matriz. Claro. E eu acho que isso, nós temos cada vez mais essa sensação. Não é só no trânsito em que nós estamos assim. Repara que a nossa tendência, nós estamos quase na generalidade dos ambientes da nossa vida a atuar como atuávamos apenas... Antes dizia-se que no trânsito as pessoas transformavam-se. Mas a verdade é que essa figura transformada está a começar a assaltar cada vez mais áreas da nossa vida. E nós temos cada vez mais dificuldade, mesmo quando chegarmos a casa, desligarmos a besta que andou no trânsito. Né? Tu achas... A questão é que o digital está ligado ao capital, não é? E nós não temos nenhuma instância... O digital é quase... É o ponta de lança, exatamente. Porque o capital é a primeira função digital. O capital é o virtual por excelência, porque tu olhas para a valorização de uma nota, é uma coisa que não é digital nesse sentido, mas simbólico. O princípio é o mesmo, é um princípio simbólico em que tu atribuis um valor e às tantas aquelas coisas acabam por conformar ainda mais a realidade, ou seja, o valor simbólico das coisas. Por isso é que nós temos falado muitas vezes aqui do podcast da dificuldade que as pessoas têm em reconhecer a diferença entre uma violência exercida de uma forma fáctica, física, e uma violência simbólica sobre a qual nós estamos todos sujeitos diariamente. E as pessoas muitas vezes distinguem as duas, mas a verdade é que a violência simbólica é muito mais presente do que a violência... A polícia não te bate todos os dias. Não é? Mas és constrangido todos os dias. Mas tu sentes, sobretudo se estiveres numa minoria, numa classe... numa segunda classe, numa situação mais frágil social e economicamente, essa violência é exercida desde logo naquelas coisas que nós falávamos, que é tudo aquilo que são conteúdos culturais passam-te muitas vezes por cima, não são dirigidos essencialmente a ti, e isso gera em ti uma sensação de um cidadão que não está dentro do eixo, que está um bocadinho... Está no subúrbio da própria construção daquilo que é a sociedade como um ideal de conteúdos e valores e ideias. É que nós nunca tivemos uma instância de digital sem capital. Portanto, o digital achou com o capital. E é muito interessante pensar naquele grupo de filósofos dos anos 90, ingleses. O Mark Fisher é o mais conhecido de esquerda. Tens o Nick Land mais à direita, por exemplo. Agora o gajo, inclusive, é de extrema-direita, vive na China, não sei o quê. E se pensares... E foi daí que nasceu a ideia de aceleracionismo. E tu vês que o aceleracionismo de esquerda é um aceleracionismo muito crítico do capital, muito crítico do capitalismo, mas também muito racioso, no fundo. É uma filosofia raciosa. Mas explica melhor o aceleracionismo. A ideia base é de que o capitalismo tem problemas sistémicos. Esses problemas são parte fundamental, são identidade do capitalismo. Não são um problema a ser resolvido por meia dúzia de leis ou meia dúzia de esforços. Portanto, o capitalismo produz choques sistémicos. E o que dizem os aceleracionistas é que a única forma de ultrapassar o capitalismo é levando-o ao seu limite, é esgotando.
daí a palavra, acelerá-lo ao ponto de ruptura, portanto, para haver um pós-capitalismo. Mas, por exemplo, uma figura como o Franco Berardi, o que ele diz é que isso, no fundo, é uma atitude que não tem em conta a forma como a aceleração provoca no nosso sistema, até biológico, físico, uma espécie de... nós ficamos num estado de exaustão e, no fundo, isso queima o circuito, isso vai queimando e é uma forma de necrose também, porque a verdade é que as pessoas estão em sofrimento psíquico por causa da forma como neste momento estão a ser obrigadas a viver as suas vidas. E é por isso que à esquerda o aceleracionismo tornou-se uma ideia teórica sem aplicabilidade e à direita não. Tanto que os filósofos de direita do aceleracionismo o que dizem é nada humano vai sobreviver. Portanto, o que eles desejam é precisamente o fim da espécie humana. E nós temos que perceber como isto está profundamente ligado com aquilo que nós temos à nossa volta e com o capital. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e eu acho que tu também não, que o capital sabe isto. Que as pessoas não vão conseguir sobreviver aos próximos choques sistémicos. Aquilo que nós conhecemos como sociedade humana está, de alguma maneira, planeada para terminar. E eu acho que estas crises climáticas, acho que dá para perceber bem isso, não é? Dá para perceber que, de uma certa liderança, que não é um problema real, que haja, por exemplo, milhões de mortes. Não sei se... Eu não falei muito disso no artigo do Terra Queimada, para não ser demasiado extenso. Mas há um filósofo, que eu não me lembro o nome, que aparece muito no The Guardian, que fala muito dele no The Guardian, ou ele escreve para o The Guardian, agora não me lembro. Ele fala muito da ideia de long-termism, né? O pensamento de longo termo, longo prazo. E basicamente o que eles dizem, pegando uma figura como Elon Musk, é que é muito mais grave para um pensador destes que a humanidade desapareça a 100% nos próximos milénios do que desapareça agora a 98%. Desde que haja alguém que sobreviva a longo prazo, isso é aceitável. Desde que o longo prazo seja de facto longo, ou seja, milhares de anos, milhões de anos. Curto prazo, ou seja, 90% da população mundial ter problemas gravíssimos depois de uma catástrofe climática, desde que haja sobreviventes, não é para estas pessoas demasiado grave. Tanto que tu vês que fala-se em Marte, não é? Qual é que é o objetivo de ir para Marte? É que haja uma colónia em Marte que, caso toda a gente morra na Terra, sobreviva e de alguma maneira prolongue a espécie humana. Agora, o que estas pessoas estão a dizer é que tu não importas. Tu, Diogo, não importas, é irrelevante. Portanto, o Diogo, o António, a Maria, a Joana, não interessam. O que interessa é que a espécie... Mas isto é uma ideia muito perigosa. Quem é a espécie humana? O que é isto, a espécie humana? É ele e a família dele? É quem? São 100 gajos escolhidos a dedo? São os nossos líderes? Quem é que é a espécie humana? E eu acho que tu vês estes movimentos sociais a dizer não, eu não quero ser a espécie humana extinta. Eu não quero ser extinguido. Até porque isso coloca precisamente essa questão que é em que medida é que a espécie humana não é puramente uma espécie adaptativa. Ou seja, em que medida é que tu há bocado falavas de não gostares de te ver definido pelo espaço geográfico. E essa é uma das crises contemporâneas, é uma crise do momento presente, que é de facto a geografia estar a abater sob o peso das nossas imposições virtuais. Ou seja, já não interessa o espaço é uma coisa também relativa como o tempo, e a verdade é que nós começamos a perceber que há pessoas que de facto acreditam que a humanidade pode ser uma raça totalmente adaptativa, certo? Sim. Ou seja, pode viver em qualquer ambiente, de qualquer maneira, dentro de um computador, dentro de uma máquina. Sem perceber que automaticamente uma raça que está, apesar de algum modo ter adquirido uma arrogância em relação
à forma como se desligou da natureza, na verdade nós vemos o quanto o espírito adoece com esse afastamento e o quanto a natureza é que nos dá a possibilidade de fazer o tal reset, voltar ao começo, ganhar uma certa estabilidade, e o quanto, no fundo, há uma série de livros hoje em dia a serem publicados sobre isto, sobre como nós inerentemente procuramos esse encontro com a natureza e, na verdade, não estamos bem, porque nós somos um produto biológico deste planeta. Este planeta criou-nos e nós nunca nos desligámos do planeta, nós apenas factorizámos o planeta, em que começámos por exemplo, a criar espécies para nosso sustento, não é? A provocar todo um conjunto de uma espécie de miséria da vida na Terra, para garantir que exponenciávamos a condição de nós nos multiplicarmos até números astronómicos. E aí, num certo sentido, a morte de milhões de pessoas seria uma espécie de correção desse princípio de que, de facto, de qualquer maneira, as sociedades industriais avançadas, aquilo que fizeram foi uma exponenciação de uma forma que não é natural, porque o planeta nunca sustentaria isso segundo critérios minimamente de respeito por uma lógica menos antropocêntrica, ou seja, se nós considerássemos o sofrimento dos outros habitantes do planeta que têm tanto direito como nós a estar nos seus ecossistemas de forma equilibrada e que nós não temos o direito de nos impor e desregular esses regimes, nós automaticamente teremos que reduzir a espécie humana e empobrecer e não ter esta espécie de fantasia. Mas deixa-me dar-te um exemplo que eu acho engraçado sobre uma coisa que se está a passar agora, que é o Dave Chappelle, num destes espetáculos que ele tem na Netflix. Há uma piada, um beat que ele tem lá que é em que ele dá a entender que neste momento em que andam a aparecer ovnis por todo o lado e tal, há uma tese entre as pessoas que acreditam na vida alienígena, que é que na verdade os aliens não são visitantes de outro planeta, são precisamente uma raça que nasceu na Terra e que num determinado momento teve que abandonar o planeta porque os recursos se tinham esgotado e neste momento estão a voltar ao planeta. E a punchline dele, que é brutal, e ele usa esta punchline mais do que uma vez, ele chama-lhe Space Jews, ou seja, judeus do espaço, o que é um bocadinho engraçado, porque ele está a gozar um bocadinho com a imagem dos judeus que agora 2000 anos depois querem retomar o espaço que as escrituras lhes atribuíram. Mas eu acho interessante que eles atribuíram a si próprios na escritura. É que de facto o elemento decisivo daquilo que é a cultura do povo judeu é a errância. E para um pensador como o Steiner, nós também já falámos disso aqui, se o judeu perde essa condição, se passa a ser um povo que tem uma capacidade de domínio e até de submeter os outros, como está a acontecer no caso de Israel. Na verdade, Israel já não tem nada a ver com os judeus. Aquilo não são judeus, são um povo agressor que usa o passado, o património, no sentido de o património imaterial da história, das tradições judaicas, para, na verdade, serem uma espécie de nazis com um prestígio de sofrimento do passado. Eu acho que concordo com o argumento no geral, mas está a fixar uma identidade, como se... Ou seja, sem ter lido, né? Sem ter lido o argumento a fundo. Ele está a fixar a identidade judaica. Quem? O Steiner? Sim, ela pode mudar ao longo do tempo, certo? Ou seja, o que ele está a dizer mas a tradição judaica é esta. A tradição judaica é que, de facto, nunca houve era um povo sem terra. Certo. E a ficção era para um povo sem terra, íamos dar uma terra sem povo. Só que a Palestina não era uma terra sem povo. Não era uma terra sem povo. Sim, mas as tradições... Pois, ou seja, a história depois tem o arco, né? E o arco dessa história qual é? Neste momento é a história que a gente tem na Israel e na Palestina, mas, ou seja, a tradição do povo judaico, o arco não está fechado, não é? Não, percebe o que eu vou dizer? Claro, aqui a questão é se nós exponenciarmos este exemplo e levarmos um povo para fora da Terra, eu acredito que, de facto, quando eles voltarem à Terra, são alienígenas. Certo. Porque, tal como acontece na Guerra dos Mundos, o que ali é dito é que o direito de uma espécie a permanecer num planeta é conquistado ao longo
da história da sua evolução. Por isso é que nós temos defesas e capacidades de habitar neste sítio, e se fôssemos invadidos por alienígenas, a hipótese da Guerra dos Mundos é que eles não iriam resistir, porque o planeta criou condições de reconhecer quem é que é de lá. Anticorpos, não é? Ou seja, nós somos a favor dos migrantes no planeta Terra, porque de facto entendemos que o mundo é um espaço acolhedor. Uma pessoa pode andar de uns sítios para os outros e isso não desfigura a humanidade. O território aceita, né? Pelo contrário, reforça a humanidade. Porque a humanidade é sustentada precisamente por essas trocas dentro da sua... Agora, há um elemento a partir do qual o estrangeiro ao planeta, ao processo natural deste planeta, porque, por exemplo, existem noções de que a matemática é uma lógica que, se calhar, fora do planeta... Nós pensamos na matemática como uma espécie de linguagem universal. Mas eu, por exemplo, lembro-me de ter lido um texto altamente especulativo sobre estas matérias, mas da parte de um matemático, e ele dava a entender como, em realidades onde as leis físicas se alteram, não é de supor necessariamente que esta matemática ainda seja coisa. Portanto, há paradigmas da grelha de compreensão do mundo, e isso é visto num filme como o Arrival, em que aí é o código da linguagem que permite àqueles seres não verem o tempo como linear, que é uma das nossas prisões, que é o tempo sabe-se que não é linear. E, no entanto, nós estamos presos dentro de uma cronologia fixa e só somos capazes de olhar, de enfrentar o passado. Não temos, num determinado momento, a capacidade de prescrutar o nosso futuro. Bom, mas eu não vou entrar por aí porque isso é ultra complexo para mim. Mas é interessante, acho, aquilo que tu estavas a dizer do território, né? Do território, da tecnologia, a questão do digital, de alguma maneira tornar o território uma noção ultrapassada, obsoleta. Mas eu acho que é muito interessante criar aqui uma dicotomia rápida, tentar não ser demasiado confuso. É verdade que a natureza nos oferece, de alguma maneira, tu usaste a palavra reset, permite-nos, de alguma maneira, é a nossa casa, né? Ou seja, a gente nasceu de uma certa maneira, nós somos seres biológicos, certo? Sim. E a natureza, de alguma maneira, é uma cama, tem ali uma base onde a gente vive. Mas também é uma fonte de grande sofrimento. Sim. O corpo é uma fonte de grande sofrimento, as doenças, tudo o que é sofrimento físico, tudo o que é sofrimento natural. Portanto, nós agora já ultrapassámos um bocadinho essa noção de terremotos ou de incêndios na natureza como o mal, já ultrapassámos há vários, enfim, há 2 ou 3 séculos, mas continua a ser uma sensação desagradável, né? De estarmos sob ataque em alguns momentos. E, portanto, eu acho que a natureza tem estes 2 aspectos. E, portanto, se é verdade que uma vida moderna, altamente alienadora, baseada no capital, certo? Nas lógicas do capital, causa grande sofrimento psíquico, e por isso é que a gente tem altíssimos índices de doenças mentais, depressão, etc. Também é verdade, ou é uma provocação que eu te faço, que é, eu também acho que existe uma grande ânsia do digital. E aqui eu coloco o digital de uma forma quase teológica. E eu acho que isso era uma conversa longa que se podia ter, e até acho que era interessante se a gente encontrasse alguém que soubesse falar disto de uma forma mais profunda. Eu acho que a ideia do anjo, a ideia dos anjos, a ideia dos seres que existem, que são feitos de luz, isto é uma ideia virtual, certo? Isto é uma das imagens do virtual. E eu acho que a espécie humana tem, de alguma maneira, um desejo qualquer de viver no paraíso. Sim. E o paraíso é digital, ou seja, o paraíso é virtual. O paraíso não existe. O paraíso tem que ser inventado, é artificial de alguma maneira. Sim, não está ao nosso alcance com os nossos sentidos. E não está agredido pelas dinâmicas biológicas que são limitativas. Ou seja, tu, para chegares ao paraíso, não podes levar o teu corpo. Se quiseres ir para o inferno, provavelmente levas com todas as tuas dores. Inclusive, as imagens do inferno são imagens de sofrimento carnal, certo? Também há imagens de sofrimento físico, mas porque muitas das nossas imagens do inferno vêm de quadros, vêm de pinturas, vêm da Idade Média, etc., vêm de pinturas religiosas. E, portanto, o corpo está associado ao sofrimento. O inferno é uma produção religiosa. Religiosa, claro.
E eu acho que o paraíso, pensar no digital desta maneira, enquanto paraíso, coloca-nos aqui um problema lixado de resolver. Problema, de um lado, tens o digital enquanto ânsia, enquanto fuga ao sofrimento. E eu acho que é por isso que muitas pessoas, e de forma inconsciente, aceita a ideia de que a espécie humana, para continuar, tem que deixar o corpo para trás. Esta ideia está enraizadíssima no nosso pensamento. Sim, e Estás a ver? a minha tese, aquilo que não é só a minha tese, Claro. penso que é uma noção que tem algumas pessoas que pensam sobre isto, é verdade que existe em nós uma disposição para nos libertarmos dos condicionantes de ordem biológica. Essa é a história da humanidade, Claro. e é essa também a história da civilização. A civilização é, de algum modo, libertar-nos dos elementos em que nós estamos de tal modo integrados no curso biológico, na biografia planetária, que nós, no fundo, fomos criando todos estes Claro. prédios, não sei o quê, são defesas, são linhas de uma espécie de sublevação. Repara, deixa só interromper rapidamente. É isso, são defesas. Porque o primeiro ímpeto não é um ímpeto agressor. A casa não serve para agredir a natureza, serve para proteger da natureza. Sim, e esse ímpeto de proteção agride. Sim. Essa é a nossa Mas natureza. a questão é, com toda a defesa, com toda a estratégia defensiva, tu tens que perguntar a partir de que ponto é que um elemento securitário, no fundo, te transforma numa raça tipo um rato que vive preso dentro de um... Deixa-me tentar complexificar um pouco isto. O que eu acho é o seguinte: a história da humanidade, o consolo que nós fomos buscando nas nossas mitologias, tem a ver com os elementos, de facto, de uma espécie que alcança uma capacidade de se contemplar a si mesma e também de compreender o sofrimento a que está sujeito e de sentir esse sofrimento como... porque o mundo não se rege por ordens de valores de justiça. Tu és vitimado, como acontece com estes miúdos que estavam nos hospitais na Palestina e que estavam ligados às máquinas que lhes davam suporte de vida, e de repente aquilo é bombardeado num conflito completamente histérico e desproporcionado, que não tem nada a ver com os valores humanos. Mas o que se passa é o seguinte: é que à medida que tu deixas de estar sujeito a essa pressão biológica, o facto essencial do homem, aquilo que faz com que às tantas os deuses invejem os homens, é precisamente o facto de nós sermos um breve fôlego. O breve fôlego marca o ritmo e a passada da intensidade. Por isso é que toda a poesia, toda a construção do sentido da vida é reforçar que sim, nós estamos debaixo de fogo, nós estamos numa situação muito ingrata muitas vezes, mas isso vem com isso precisamente a medida do esplendor da vivência humana. Ou seja, é exatamente por nós estarmos tão ameaçados, por sermos tão frágeis, que nós arquitetamos esta concepção cultural. A nossa concepção cultural não é um recreio, não é uma divagação, não é uma deriva, não, é um espaço de sobrevivência anímica e moral. Na verdade, a razão pela qual a nossa arte foi tão poderosa em séculos tão difíceis era porque a humanidade precisava, para resistir, dessa condição moral. Por isso é que Homero é tão forte, por isso é que Homero, que não é o Homero. O Homero, aquilo que nós hoje em dia vamos buscar como Homero, é toda uma tradição oral, tal como a Bíblia. Não vem de uma fonte, vem de uma série de fontes. Mas essas fontes articulam-se porque há um conjunto de pessoas que estão submetidas a uma carga de aspectos, muitas vezes, por pavor, e elas precisam também de uma capacidade não só de suster o corpo, mas de suster a alma. Ou seja, para tu não estares numa posição de puro terror lá na caverna, quando estás à espera que a noite se dissipe, para tu poderes voltar a emergir e ver o dia e ver como a terra se abre. Porque a verdade é que a noite antigamente era o fechar do mundo, o mundo fechava. Como até há uns séculos, andar na cidade à noite, quando não havia iluminação pública, era uma experiência de terror, porque de facto tu estavas à mão de quem quer que fosse que passasse ali e pudesse exercer sobre ti a violência e não haver ninguém para te socorrer. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte: é que eu não acho que
há muitas ficções atuais, as ficções científicas atuais, atiram para a possibilidade do que vai resistir da humanidade será uma coisa não corpórea. E o que eu acredito é que esse tipo de mutação antropológica significa uma transformação total da espécie. Ou seja, o que eu acho que vai acabar por acontecer é que a espécie humana se vai transformar numa forma de moeda. Ou seja, moeda no sentido em que acontece como no Matrix, em que é um valor energético de impulsos dentro de uma rede. Ou seja, eu não sei o que é que vai ou não sobreviver. Sem agência, né? Sobretudo sem agência. Sim, eu não acho que vai haver indivíduo, porque a partir do momento em que tu te fundes com um circuito e esse circuito de facto se atomiza completamente ou passa a ser codificado, tu tornas-te esse código. O meio apropria-se de tal modo de ti que desenraiza totalmente. E, portanto, eu acho que o ser humano é apenas uma espécie de algoritmo biológico para organizar percepções do corpo. Acho que o corpo é a fonte de todo o conhecimento e a inteligência. Nós não existimos. A razão é de ordem emocional. A razão é uma espécie de resumo de percepções emocionais e físicas e em que se vai formando um empirismo que permite a um corpo proteger-se e construir uma consecutividade. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Tudo na nossa história tem a ver com organizar o momento que vem a seguir, porque nós somos a primeira espécie que consegue contemplar, num certo sentido, aqui o futuro e prever e organizar-se e planear e não estar completamente desprevenido. O problema é que se nós nos tornarmos uma espécie desligada dos nossos limites, tal como acontece na grande arte, porque é que quando o António Barona escreve sobre o soneto, porque é que estas formas tradicionais muitas vezes parecem camisas de forças? Porque as pessoas que estudam a arte perceberam uma coisa, que a arte tem mais a ver com limitações, com constrangimentos, do que propriamente com a vontade de libertação é simétrica do peso que é exercido sobre o ser que está aprisionado. E esta tensão é essencial à arte. Na verdade, a arte vem de forças que são colocadas de forma contraposta. E a humanidade não funciona como tudo aquilo que nós valorizamos como humano, porque o humano não pode ser simplesmente uma disponibilidade infinita de tempo, porque aí nós tornamos-nos seres desgarrados de qualquer... Porque o estado em que estão às tantas os deuses é uma espécie de narcose imbecilizante, porque se tu não tens impulsos biológicos, nada te move. O desejo, aquilo que as pessoas chamam de desejo, que é um fator crucial da identificação do ser humano, é de origem biológica. Porque nós aprendemos o desejo com os nossos corpos, com aquilo que são as coisas imperativas que se impõem sobre nós. A partir do momento em que tu retiras dessa equação a morte, ou atiras a morte para 800 anos, não penses que os imortais estão no paraíso. Não, é uma tortura. Viver para sempre é uma tortura. Tu dilatas as pressões, os impulsos biológicos, e dilatas imensamente toda a ação. Na verdade, os seres imortais são as pedras. Um Deus é uma pedra. Porque ele não tem razão para agir. Porque como não há uma temporalidade e não há um esgotamento daquela experiência, não há nenhum impulso, nenhuma urgência. E por isso é que as verdadeiras artes, aquilo que nós consideramos o conteúdo que mais nos estimula numa peça, numa composição, no que quer que seja, porque no fundo as artes organizam-se, para lá da ideia burguesa, a arte é uma recriação de um momento que é como quando o índio de repente se dirige no bosque e começa a cantar, a imitar os pássaros. No fundo é um desdobramento. Sim, mas também é uma ferramenta dessa sobrevivência que tu falavas. Exatamente, mas é essa ligação entre a recriação espiritual, mas a partir de um código de sobrevivência biológico. Mas vês como o passo lógico é que, claro que a natureza oferece de alguma maneira um contraponto à vida moderna e ao capital e à tecnologia, mas sobretudo aquilo que nós vemos hoje em dia é o monopólio das ficções.
tu vês que o capital tem o monopólio das ficções. Ele detém as ficções mais potentes, aquelas a que mais pessoas aderem. E o consumo hoje em dia é uma reforça. sobrebiologia, Claro. é esse microfascismo que permite que as pessoas deixem de viver de acordo com as suas pulsões de utilidade. No fundo, daquilo que tu precisas é dormir, digitar o que consumiste, o que consumiste aqui, ingeriste, o que comeste para ter energia, para depois poderes prosseguir com a tua vida no sentido de te reproduzires, de teres certas atividades sociais que te dão reforço de estímulo e te permitem continuares cá, porque nós precisamos de energias de vários pontos. O problema é que, a partir de uma determinada altura, nós começamos a ser programados para aderir a uma espécie de inutilidade enfática que toma conta de todos os momentos da nossa vida, para nos ligar a uma aparelhagem de aceleração em que nós vamos todos os dias trabalhar, mesmo que estejamos completamente saciados. É esse monopólio que eu digo, é esse corredor que tu falavas, o corredor do aparato tecnológico. É que acho que a maior parte das pessoas encara a tecnologia, encara o capitalismo como se fosse um sistema não pilotado. Como se fosse a natureza a manifestar-se. Como se fosse a natureza humana a manifestar-se. Como se o capitalismo fosse o sistema em que nós podemos ser mais nós próprios. Exatamente. E eu acho que isso é uma das grandes ilusões que o capitalismo... Essa é a tese dos liberais. Os liberais acreditam profundamente que o capitalismo responde àquilo que são às pulsões, aos desejos, às nossas vontades. Realiza o ser humano naquilo que é a verdade dele. Ora, não. O capitalismo é um estádio de evolução para um ser que se virtualiza e que perde a noção do que é próprio, do que é necessário, do que é útil, daquilo que ele... Porque repara uma coisa, tu só te contens a partir do momento em que tu estás num estado de satisfação apenas das tuas necessidades. Se tu começas a exercer algo que já vai para lá das tuas necessidades, tu estás a impor o teu peso sobre outro ser, porque tu estás a consumir aquilo que não te deve. E deixa de haver, é como se tu te tornasses uma praga, como diz aquele agente no Matrix, um vírus, porque esgotas os recursos. E precisamente o capitalismo é isso, a lógica do capitalismo é o infinito. O capitalismo introduziu na natureza humana... Não tem limites. Aliás, a ideia de lucro não tem limite, né? O lucro é uma coisa infinita, né? Existe uma tese completamente viciada, mentirosa, que é: há uma capacidade no homem de projetar o infinito. Sim, mas o homem nunca aderiu ao infinito. Nenhum homem, existem mitos sobre isso. Claro. Seres que conseguem conquistar a vida eterna e depois pagam o preço da vida eterna fisicamente. Mas há muitas maneiras de pensar que é uma vida eterna deteriora aquilo que é o modelo do pensamento. O pensamento não atua sem limitações muito vincadas. Tu não és capaz de pensar se abrirem a tua disponibilidade de tempo de vida. Estes ricaços que querem viver eternamente, no limite, tu chegas a um estado vegetativo por si. A ideia do vampiro, se pensares bem, representa um pouco isso, né? Que é alguém que vive para sempre, alguém que tem todo o poder e depois para quem a vida não tem nenhum sabor, não tem nenhum interesse, não tem nada que exalte, nada que dê vontade de continuar. Aliás, eu não sei se tu conheces, mas o Entrevista com o Vampiro, de que eu não vi, conheço. Não li o livro, mas gosto muito do filme, que é do Neil Jordan, quando tinha 6 anos. Que é de um belíssimo realizador, que é o Neil Jordan. Esse filme é muito interessante. Porquê? Porque é um homem que, depois de perder a mulher e a filha, fica num estado de depressão em que sente que a vida não tem para ele nenhuma... ele não sente nenhum elemento compulsivo na sua existência e está completamente a abandonar-se ao ponto de convidar a morte a vir para a vida dele. E num desses convites à morte, quem responde é o tal vampiro. E no caso, quem vai é o Tom Cruise, que é o... é o contrário, certo. Só que o que é interessante nessa conversão deste protagonista num vampiro é que ele percebe, no fundo, como a vida dos vampiros é um logro. Ele inicialmente tem muita dificuldade em libertar-se da humanidade dele e em alimentar-se de outros seres humanos. Só quando encontra lá aquela miúda é que... Abre uma exceção por ligação com ela, assim, com uma relação de paternidade. Mas a verdade é que ele começa a perceber, a partir de um determinado ponto, em que quando tu te dissocias dos valores e da herança humana, tu perdes a própria existência, porque ele às tantas vê os outros vampiros
E percebe-se uma coisa que é, os vampiros também têm um código depois Claro, moral muito forte. E eles acabam por se vingar sobre ele por eles terem convertido uma miúda tão nova a um vampiro e não sei o quê. Na verdade, é uma tortura para ela, não é? e na verdade eles percebem uma coisa que é, eles percebem que aquele vampiro não tem vontade de aderir àquela comunidade. Estás a ver? No fundo, eles sentem uma suspeita daquelas figuras que conseguem ser independentes, que têm ali uma relação amorosa que os torna, como a sociedade agride os amantes, não é? Os amantes, a partir de um determinado ponto, tornam-se uma espécie de ameaça à sociedade. Exatamente. Porque os amantes se levarem... Tem um código próprio. O amor louco dos surrealistas põe em causa a sociedade. Ora, mas o que acaba por acontecer é que este Louis reconhece que a vida dos vampiros é uma espécie de capitalismo. Porque eles trocaram a vida humana por uma compulsão de uma fome insaciável em que eles têm que matar. É uma espécie de vírus também. Dá cabo de tudo aquilo à volta. E erguem-se do túmulo para consumir a vida, mas voltam imediatamente ao túmulo. Ou seja, é uma morte que não... Repara, eles são imortais porque não se contentam com a mortalidade. Não aderem à mortalidade. Não aceitam que chegou a sua altura de morrer. E isto gera um ser... É a pecha destes líderes tecnológicos. Exatamente. Estes líderes tecnológicos são vampiros. São imortais porque não se consolaram com o destino da raça humana. O destino da raça humana é que tu tens que pagar o preço mais alto. Tu tens que amar esta porra até aos limites de ti, até tu não aguentares mais, e depois tens que te despedir desta porra. E isso é difícil uma pessoa aceitar dentro de si. Toda a cultura humana tem a ver com tu conseguir chegar a essa saciedade do espírito. Perceber que expandir a vida na Terra, expandir o teu tempo na Terra, não vai expandir a tua experiência. E que é a mortalidade que é o teu dom. E o dom destas espécies biológicas e naturais. E que se tu perderes isso, tornas-te um ser devorador, excrescente e que atua sobre a vida dos outros. E repara, não é inocente as nossas ficções dos zombies, dos vampiros. São tudo seres excrescentes. São seres que não são capazes de morrer e que se arrastam pela terra a gerar degradação. E nós estamos com esta ficção a levantar um espelho para a espécie humana e a dizer, olha naquilo em que nós nos tornamos. Seres incapazes de se saciarem, que procuram essa vertigem e que vivem constantemente na vertigem, nunca encontram um momento em que dizem, ok, já tive o suficiente e vou dar a hipótese ao outro e vou permitir que outro tenha também agora as experiências que eu tive, porque no fundo a nossa sociedade hoje em dia está colocada em risco precisamente por toda uma geração que envelheceu, mas que não passou pela idade adulta. A idade adulta é tu saberes sublimar as tuas frustrações. E a maior das tuas frustrações é reconheceres que vais morrer. E, na verdade, quando chega a hora de morrer, uma pessoa tem que ter a dignidade de não lutar contra a morte. Porque há um ponto, por exemplo, eu gosto daquele poema Rage Against the Dying of the Light. Sim, mas aí o que está a dizer é tu deves ter uma compulsão contra a morte que te é imposta de fora, que não é uma morte interior. Porque o que se diz da morte é que a morte já está em ti como um caroço, não é? Ela vai despontar naturalmente. Nós estamos programados para morrer, as nossas células começam-se a desintegrar e a não ser capazes de se reproduzir no mesmo ritmo. E essa perda de ritmo, perda de vitalidade, tem que ser aceita porque tu perdes a vitalidade e perdes a vida, perdes a experiência. Portanto, as pessoas têm que aceitar isso. Ora, tu achas que existe uma inveja de alguns humanos em relação ao capital? Como se o capital fosse essa existência perpétua e livre, completamente direcionada para o infinito, não é? As pessoas que ganharam muito dinheiro ficaram de tal modo fascinadas por aquilo que o dinheiro lhes dá, porque elas veem como o dinheiro se torna uma espécie de anula toda a facticidade. Né? Uma pessoa que tem muito dinheiro entra nos sítios, molda a realidade à sua... E eles acreditam que essa espécie... Só que eles podem moldar a eles próprios. Eles acreditam que eles podem passar o resto da vida nessa condição, mas por já eles não percebem uma coisa. É que esse conteúdo é o conteúdo do mimado absoluto. Claro. Ser podre de rico, ou ser rico sequer, é seres um mimado de merda que destrói a vida das pessoas à sua volta, porque as pessoas estão todas numa relação de aspiração em relação a ti e tal, porque tu tens aquilo que lhes falta. Claro. Ora, se houvesse uma distribuição justa das
condições das pessoas sobreviverem, porque tu teres muito significa que outras pessoas não sobrevivem. Não tem. Tu sobreviveres o máximo de tempo possível, esticares ao limite, só é feito porque tu, no fundo, isso custa a morte de muita gente. Ser rico não é só custar muitos pobres, Claro. ser rico custa muitos mortos, Claro. faz mortes antes do seu tempo. Claro. Então, essa revolta contra a luz que se apaga, no fundo é a revolta contra aqueles que andam a extinguir a luz das pessoas, os vampiros. Claro. Eu acho que as pessoas deviam ter esta compreensão que é, nós hoje em dia temos todas estas influências, agora a nossa amiga Joana Marques andava a ter numa Vera Kolodzi, que é uma atriz bonita e que diz que não tem que se desculpar por se querer ser milionária. Não é só não tens que te desculpar, isso mostra o quanto o teu espírito está envenenado por uma espécie de aspiração absolutamente medíocre. Como tu estás tão desligada da cultura humana que tu não percebes o que é que a cultura humana diz. A cultura humana diz exatamente o oposto disso. No fundo, tu estás a defender a desumanidade, a desumanização. São agentes da desumanização. Os liberais, os neoliberais dos nossos dias, não são apenas conservadores, como eles gostam de se pintar. Eles pintam-se assim dentro de umas facções muito particulares e muito pretenciosas dentro da cultura humana. Não. Eles são os agentes da necrose da cultura humana. Aquilo contra o qual eles se estão a bater é a tentar apagar séculos, milénios de uma luta que tinha a ver com aceitar o teu elemento em que tu te tornas... Nós carregamos a nossa extinção. E viver com isso, viver com a ideia de que para que a raça se perpetue, nós temos que aceitar que cada um de nós se crie e irradie como uma flor que desabrocha imensamente e depois morre. E isso é uma tragédia, mas é uma tragédia pessoal. Se tu invertes isso e fazes a sociedade sentir esse peso de tu não quereres morrer, tu estás a produzir, lá está, estás a gangrenar a sociedade. Claro. E é isto que estas pessoas estão a fazer, estão a transferir o seu medo, o medo de uns poucos, de uma elite, está-se a transformar na gangrena de toda a sociedade. Pronto. E eu acho que é muito importante nós chegarmos a este ponto em que começamos a falar com lucidez sobre estas coisas. Eu acho que muito pouca gente compreende que tudo isto está de facto ligado. Claro. Eu acho que porque nós estamos a falar para pessoas como nós, não é? Eu acho que é muito importante que as pessoas comecem a entender, como o Jonathan Crary diz lá no Terra Queimada, e como outros dizem, e é uma tese que tem sido repetida por muita gente, o sistema capitalista é um sistema pilotado. As coisas não acontecem por acaso. Acontecem para o benefício de algumas pessoas. Acontecem para responder, lá está, a esse medo de alguns indivíduos. E, portanto, nós temos que começar a perceber, enquanto sociedade, enquanto grupo de pessoas, que nós precisamos de ficções alternativas àquelas que nos estão a ser dadas. E que o uso das ferramentas, estávamos há bocado a falar dos poemas e do espaço digital, o uso das ferramentas fortalece essa ficção. Fortalece a ficção desses poucos. Dá-lhes mais força, alimenta-os e tira o nosso alimento. E é muito importante perceber isso. É muito importante perceber como, se as pessoas não falam umas com as outras, não estão em espaços comuns, a questão da república, certo? Aquilo que é público. Neste momento, aquilo que é público está altamente dilapidado. Aquilo que é público hoje em dia não é público. O Facebook não é um espaço público, é um espaço com uma curadoria muito específica que obedece a certos pressupostos por parte de uma empresa. E nós temos que ter isto muito, muito, muito claro se queremos ter conversas produtivas. Se as nossas conversas estiverem constantemente em ambientes, em espaços, em corredores, como tu dizes, ou sujeitos a uma aceleração que não é do nosso corpo, que não é da nossa voz, que não é do nosso pensamento, nós estamos a entregar a esses tipos, a essas empresas, ao poder corporativo, mão sobre os nossos desejos mais profundos e sobre a nossa vontade de sobreviver. E, sobretudo, estamos a permitir-nos sermos condicionados por uma espécie de biologia estranha. Isso. Uma biologia invasiva. Porque os algoritmos e a informática e as novas tecnologias são um condicionamento contra quem nós somos no sentido mais nuclear. Claro. E essa reprogramação vai ter um efeito tremendo, terrível. Uma internet
que esteja permanentemente em funcionamento. O estar ligado significa não mais do que estarmos constantemente a ser invadidos por uma espécie alienígena. Portanto, estás ligado permanentemente à internet, Sim. não é mais do que um canal, não para tu te ligares, mas para seres invadido. Sim, e isso é um ponto fundamental. É engraçado aquela ficção do Don't Look Up, não olhem para cima, Sim. que é o que eles estão ali a mostrar é um meteoro e não sei o quê, mas a verdade o que é preciso mostrar não é como um meteoro aí vem, é como um meteoro já nos atingiu, Claro. que é o que acontece, por exemplo, naquele filme do Oppenheimer. É ele perceber como a partir de um determinado momento de uma criação humana que, sem ter consciência daquilo que era uma relação de fatores em cadeia não dominados pelo homem, o homem introduziu na sua própria história uma espécie de uma catástrofe interior e, na verdade, nós estamos sempre a falar da possibilidade de sermos invadidos. Mas a verdade é que a internet foi a maior invasão planetária, porque construiu-se uma rede que transformou, e essa rede está-se a calibrar de uma forma cada vez mais perigosa, porque este novo passo da inteligência artificial significa um acelerador, um turbo, que vai deixar-nos todos exauridos. E a incapacidade das pessoas de perceberem é agora. Ainda o outro dia eu estava a falar com a minha mulher e ela sentou-se no sofá desfeita porque tinha acabado de ler a notícia destes hospitais que tinham sido bombardeados e das crianças que estavam ligadas ao suporte de vida e que morreram. E ela estava a dizer assim, mas o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? E de facto, o elemento mais desagregador da nossa vontade é um conteúdo que nos é transmitido a toda a hora de impotência, de que nós não podemos fazer nada. A verdade é que nós podemos fazer tudo agora, amanhã. A transformação do mundo é uma questão de vontade. O problema é que nós estamos sujeitos a uma doença que está a atuar sobre nós no sentido dessa desagregação. Mas para reunir de volta à vontade é preciso uma coisa que é acreditarmos uns nos outros. Se nós acreditarmos uns nos outros, isso torna-se a nova moeda. Porque não pode ser uma vontade puramente individual. Não. Ninguém tem capacidade. Ninguém consegue sozinho fazer as coisas. As pessoas vão precisamente sentar-se no sofá e pensar: que merda, não estou aqui, não consigo resolver nada. Sim. Tem que ser precisamente em confiar uns nos outros. Não é? Quando outro dia o público tentou fazer uma entrevista à Maria Filomena Mulder, que são estas iniciativas de boa vontade dos jornais de irem falar com os intelectuais por causa da questão da guerra na Ucrânia. E a Maria Filomena Mulder teve uma intervenção muito interessante em que às tantas dava a entender uma coisa, que é as pessoas têm de deixar de querer compreender os aspectos que estão distantes como se isso fossem de facto realidades que estão longe, que são longínquas. Na verdade, a guerra da Ucrânia está aqui. Tudo isto está... Também se joga aqui, Sim, joga-se aqui. E se tu quiseres afetar a guerra na Ucrânia, tu tens que ganhar o espaço de intervenção aqui. Ou seja, ganhar a luta contra as alterações climáticas tem precisamente a ver com mudar a nossa forma de viver. Pôr termo, exigir de Israel o cessar-fogo significa primeiramente alterar as condições de vida aqui. Porque um país que serve de exemplo, um país que começa porque, por exemplo, a razão pela qual agredia tanto à Rússia ter ali uma Ucrânia metida na NATO e com um capitalismo de outra natureza, que não passava já pelaquela lógica dos como é que se diz, os oligarcas, aquela função de organização em volta corporativa, porque aquilo é um verdadeiro fascismo capitalista. São figuras em torno do Kremlin, não é? Que organizam hierarquias, não é? Sim, exatamente. Muito vincado. Exato, é quase uma... Sim, é isso. A oligarquia. E a verdade é que compreender como é que se altera um desfecho é perceber isso, é que nós temos que lidar com a impotência no lugar onde nós estamos. Nós temos que começar a afetar a rede e gerar um efeito dominó. Onda, né? Claro. E a partir do momento em que um país começa a assumir as iniciativas cidadãs, em que as pessoas começam a dizer chega, acabou, em que o governo anuncia uma medida e as pessoas reagem a dizer assim, não vai ser como os meninos querem. Não, vamos pôr fim a uma série de projetos que
que não nos Não ajudam. nos servem. Por exemplo, agora o Medina está por aí feito idiota com, como é que se chama aquele imposto sobre os automóveis que têm uma certa idade, o IUC ou lá o que é. Esse imposto, que é um imposto em que ele às tantas dizia, quando lhe atiraram tinta para cima, que ao menos estes estão a favor do imposto que eu estou a tentar introduzir. Na verdade, esse imposto é uma perversão absoluta. Quer dizer, nós estamos a degradar as condições de vida no planeta, que afetam primeiramente as pessoas que não têm condições de vida, ter um ar-condicionado, terem aquecimento que têm que gelar e estar debaixo Geramos das um plantas. imposto para fomentar consumo. Geramos um imposto para fomentar consumo. Portanto, é este tipo de... É não aceitar que os nossos políticos sejam umas abéculas deste nível e que ficam sem resposta. É vir imediatamente alguém dizer-lhe assim: você não faz essas piadas porque nós fazemos-lhe passar pela maior vergonha da sua vida, que você no dia seguinte não sai de casa. Porque isto é que é preciso as pessoas perceberem. O Galamba cai no momento em que nós o decidirmos. Não é preciso haver eleições, não é preciso esperar não sei quantos anos. Neste momento não é preciso esperar até 10 de março para tomarmos uma decisão sobre o que se está a passar neste momento. E, sobretudo, é importante não deixar que esse guião seja definido por uma classe que está ali como mesmo à volta desta elite, que são estes comentadores e que são figuras de um imenso privilégio, que estão puramente integradas e que decidem o que é as margens do aceitável de acordo com aquilo que os coloca numa situação mais vantajosa, porque eles exercem o seu pensamento com o limite daquilo que lhes interessa. E estes grupos de interesse têm que ser postos em causa. E perceber uma coisa desde logo, que é: em Portugal, neste momento, há um limite muito significativo à movimentação. O Walter Benjamin já dizia isso. Com a expansão das cidades modernas, da malha urbana, haveria uma coisa de que tu estavas a falar: pessoas que vivem no centro e, no entanto, estão presas dentro de casa. Há um documentário sobre isso, uma série de velhos em Lisboa que estão dependentes de serviços sociais para lhes levarem a alimentação, porque eles não têm elevador, não têm como sair do seu apartamento e estão enclausurados, vivem como prisioneiros nas suas próprias casas. Ora, o grande problema é que, de um modo ou de outro, todos nós estamos mais ou menos enclausurados em cotidianos massacrantes. E as pessoas têm que começar por responder por uma lógica que é desobediência a estes quadros. É uma espécie de instabilidade, de pôr fim a este mecanismo de estabilidade económica, que significa uma instabilidade absoluta do ponto de vista daquilo que são as nossas relações humanas, aquilo que nós precisamos para estarmos vivos de uma forma minimamente, não é só digna, é que corresponda a uma imagem que nós possamos sustentar de nós próprios, porque a verdade é que nós neste momento temos vergonha de quem somos. Nós carregamos de algum modo, não digo toda a gente, até porque há pessoas que estão tão alienadas que até estão num frenesi. A própria alienação é um jogo. Se tu estiveres a ganhar, cresces, né? Sobes. Né? Aliás, a economia não é senão um jogo. E há pessoas que estão tão ocupadas no casino, estão tão ligadas à máquina, a puxar a máquina do casino, que não conseguem sentir nada, por isso afogam-se debaixo desses impulsos. Não, e é como a raspadinha, ou como se tu ganhaste. Aliás, os outros todos que se lixam. Essa lógica da gamificação de que se fala, transformar toda a vida num jogo, nós vemos como isso está a lastrar pela sociedade de fora. As pessoas vivem, nós falámos aqui da questão do pensamento mágico. O pensamento mágico é uma condicionante do regime do jogo, porque quando tu estás a assistir a um jogo, estás ligado àquilo, estás no fundo a desejar um resultado. Ora, esse resultado já é completamente lateral à tua vida, como seres do Benfica, ires ver um jogo do Benfica e ires para casa contente porque o Benfica, quer dizer, a tua vida não se alterou minimamente, mas tu construíste ali uma realidade paralela. E isso é o fundamento da alienação, que é quando as realidades que estão descentradas em relação a ti acabam por assumir mais peso no teu organismo, na tua emocionalidade, e tu no fundo foste colonizado por uma série de receitas de massa, não é? Em que se construiu em ti uma identidade que não coincide contigo mesmo. É por causa dessa invasão essa invasão permanente ao nosso pensamento que era se calhar mais interessante que hoje em dia as pessoas se autodefinissem por
por aquilo que recusam e não por aquilo que aceitam, não por aquilo que aderem. Exato. Porque aquilo que aderem... As grandes afirmações hoje em dia são recusas. negativas, são recusas. Porque num contexto, numa época em que somos invadidos, não é possível que a nossa identidade seja afirmativa. Ela tem que recusar, antes de mais nada. Só depois da recusa é que ela pode afirmar uma outra coisa. Sim. E esse lado é fundamental. E se calhar seria interessante, se calhar, a partir de agora e dos próximos episódios, pensarmos também que tipos de recusas é que estão em jogo, não é? E a tecnologia, mas também outras, não é? Sim, o grande problema, neste momento, eu acho, com que a nossa geração lida é até que medida a recusa do futuro que nos prometem significa também uma certa recusa biológica, como, por exemplo, pessoas, que até acho que é o teu caso, que, pura e simplesmente, não querem ter filhos. Pronto. Eu, pelo contrário, fiz a decisão contrária, mas muitas vezes me coloco essa questão, que é: que responsabilidade é que isso significa? Que conversas é que eu tenho que ter com os miúdos? Porque, obviamente, não posso ter certas conversas porque, para lá das minhas convicções, claro, eu não acredito que um pai deva formar o seu filho até para lá de um certo limite. E tens que lhes dar a possibilidade de rejeitarem completamente que achas que eles vão ter. Não é? Mas também rejeitarem aquilo que eu penso e que eu imagino. Ou seja, eu não gostaria de ser um tipo de pai... por exemplo, os meus pais nunca me obrigaram a ter nenhum tipo a participar de nenhuma seita ideológica e cultural. Em minha casa sempre houve uma ideia que é: eles de algum modo tratam de si mesmos. Okay. Eles descobrem e então, com aquela exceção de te oferecerem um livro, uma coisa assim, coisas mais ou menos de dotarem. Havia livros lá em casa, e o que eu pedia eles iam dando e tal. Mas eu não me parece que eles tenham propriamente tido uma grande estratégia. Foi simplesmente o que foi acontecendo. Agora, eu acharia perigoso, a mim parece-me perigoso também que a nossa geração se torne uma geração demasiado... que está ali em cima dos miúdos, percebes? E que, por exemplo, estes pais que já formam os miúdos para concepções, certo, que eu acho que às tantas também são estranhas a uma parte muito significativa da sociedade. Ou seja, eu nunca quereria passar para um filho meu a angústia que eu sinto. Tem uma palavra final, não é? Não pode ter uma palavra final, porque as palavras finais, de alguma maneira, derrotam o outro, não é? Impedem-no de ver o mundo de uma maneira... Porque eu quero que ele aqui não é um ou outro, é qualquer pessoa que venha de mim, só estar ali a dar-lhe possibilidades dele também chegar a si mesmo. E num certo sentido eu não quero que ele deixe de se dar com os colegas ou comece a ter certo tipo de preconceitos baseados nas noções às quais eu cheguei. Ou seja, acho que ele precisa... Quero que ele me conheça, mas não quero que o conhecer-me signifique em ele transformar-se em replicar-me, em obrigá-lo a ser uma cópia. Sim. Nesse sentido, até preferia que travássemos um certo conflito saudável, porque lá está. Porque a única coisa que eu gostaria de um dia dar, não é só um filho, é qualquer pessoa que, em relação a mim, tenha uma posição em que eu possa ter um ascendente sobre essa pessoa, era simplesmente dizer: olha, estas coisas que eu acredito que sou ou que são importantes para mim são coisas em relação às quais tu podes estabelecer o teu juízo livre, ou seja, eu vou defendê-las, mas não em cima de ti, porque acho que daí não vem, porque daí é aquelas coisas, é aquela herança que também se torna uma herança mórbida. Certo. É quase... Porque depois por exemplo, nós vemos muitas pessoas que nascem no seio de certas organizações, como, por exemplo, padres, que para mim são a imagem mais distante da figura de Cristo. Por exemplo, em Cristo e naqueles primeiros... nos primeiros cristãos, tu tinhas figuras de uma grande força, que está expressa naquele filme do Martin Scorsese, que é O Silêncio, acho que é assim que se chama. E que são pessoas que vão até ao limite do sofrimento para salvaguardarem aquela sua existência e aquela sua base de crença. E eu acho que isso é o contrário hoje em dia destas pessoas que já surgem integradas
dentro de regimes protocolares e burocráticos e que acho que se tornam precisamente a antítese. Eu acho que hoje em dia não há nada mais antitético em relação à imagem de Cristo do que estes padres populares que nós temos entre nós. Para mim, o Tolentino Mendonça é um anticristo, não no sentido... Não, nem sequer no sentido potente. Percebes? Porque eu acho que hoje em dia uma figura diabólica, satânica, né? Seria mais verdadeira com Cristo. Acho que, de facto, né? a recusa tornou-se de tal modo essencial que hoje em dia Cristo confunde-se com o próprio anticristo. Hoje em dia a imagem de Cristo é quase o negativo, é quase uma figura destruidora, é uma figura... E foi assim que ele surgiu e foi assim que seria hoje em dia, inevitavelmente, né? Se existisse. Mas eu acho que usar a literatura como base do pensamento é muito interessante. Porquê? Porque a literatura, os textos literários, ao contrário da moral, ao contrário de outros tipos de pensamento humano, contêm em si mesma a sua própria negação. E é por isso que tu, se calhar, não queres forçar um certo pensamento sobre alguém. É porque eu acho que o verdadeiro pensamento, o pensamento que nos interessa, ele tem que existir com a sua própria dúvida. Certo? Acho que os livros mais interessantes, os textos mais interessantes são aqueles que dizem... Dá a sensação que tu te levantas contra ti, contra o que já fizeste. Exatamente. Porque o impulso da literatura é negar o que já fizeste para poderes descobrir uma coisa nova. Eu sinto muito isso, que é... eu seria incapaz de ser um militante de mim próprio ou das coisas que eu já fiz. Tens que mudar de ideias em relação a ti mesmo e tens que te permitir um espaço de diálogo que seja tão amplo que te permita ir ocupando, e em vez de ocupar de uma só vez, não é? Ir ocupando uma zona e depois outra zona e outra zona. E quando nós pegamos num livro nosso, eu valorizo uma situação dual, que é tu sentires, por um lado, uma pequena vaidade e, por outro lado, um certo embaraço. Claro. Porque senão eu não sinto que me distanciei daquilo o suficiente. Se eu adiro completamente às coisas que eu já fiz, eu sinto... Obviamente há uma parte de mim que fica vaidosa quando eu gosto, mas também, como também depois com mais tempo, quando penso sobre isso, penso que o outro sentimento acaba por ser o mais interessante do ponto de vista de continuar, que é já não me rever naquelas coisas. Não é a vaidade que te faz escrever mais, não, exatamente. É o outro sentimento. A vaidade paralisa-te, tu começas a sentir como é que eu agora continuo. Eu acho que a ideia de continuidade é contrária à literatura. A literatura quer romper e rasgar noutro sentido e aparecer de uma forma com uma indisposição, uma intempestividade. Eu acho que esses são os valores das grandes obras. É nós percebemos que o escritor não está ali para fazer causa consigo próprio, está ali, pelo contrário, quase para testemunhar contra si, como aquele título do Vasco Gato, que é o Contra Mim Falo. Eu acho que sim, que isso é um testemunhar contra si, levantar a mão contra si, escrever e não se... Eu gosto muito de uma expressão do Michaud, que é: não me solidarizo, eu escarro em mim, eu escarro na minha vida. É assim qualquer coisa deste género. E eu acho que isto é importante, porque eu acho que quando tu coincides também absolutamente contigo, tu ficas paralisado e começas a defender uma posição que, lá está, mais uma vez, também não é muito... do ponto de vista de uma figura mortal, não é muito interessante, porque se tu és mortal... Os únicos consistentes são os mortos, não é? Sim, os mortos são verdadeiramente consistentes. Absoluta é a morte, exato. Sim.